5 mulheres poetas pelo mundo para vocês conhecerem ainda em 2025. E aí, pessoal, hoje eu resolvi trazer esses 5 livros de poetas mulheres aí espalhadas pelo mundo para vocês poderem conhecer um pouco mais de poesia mundial. Eu gosto de conhecer poesia pelo mundo, né? Eu não gosto de ficar lendo só um tipo de poesia, gosto de ir variando. Vocês viram até no último vídeo que eu li os clássicos da dinastia Tang da poesia chinesa. Só que hoje eu resolvi fazer um pouco diferente, focando apenas em mulheres poetas, porque às vezes a gente nem lê muitas mulheres, quem dirá mulheres poetas pelo mundo inteiro. E por que eu tô falando mulheres poetas e não poetisas? Porque já teve um problema, uma época que algumas poetas não gostam de ser chamadas de poetisas, porque a palavra poetisa pode trazer uma conotação pejorativa, então eles preferem ser apenas chamadas de poetas. Mas como poeta também pode ser para o masculino, eu resolvi falar mulheres poetas para vocês saberem que a gente está falando apenas de mulheres hoje. Então vamos começar, obviamente, pelo Brasil. Eu trouxe aqui uma poeta que eu conheci recentemente, a Trudua Dorrico, ainda não sei pronunciar direito. Trudua Dorrico é uma poeta indígena, ela é doutora em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, ó. Eu já li, né, li agora, terminei de ler agora em julho, achei a proposta incrível do tempo de retomada, né, tempo dos indígenas retomarem não só a terra que é deles, mas também retomar o lugar deles na sociedade, e aqui no caso retomar o seu lugar na literatura também, produzindo poesia. Eu gostei muito desse livro porque ele reúne não só poesia, mas também tem alguns textos em prosa com um tom de manifesto. Ela reúne também alguns documentos históricos, fazendo mesmo uma reparação indígena, né. Ela é do povo Macuxi, e esse livrinho aqui, que é um lançamento dela, né, lançou esse ano, e já virou até tema do Festival de Parintins. E como o livro é tempo de retomada, o poema Retomada foi um dos que eu mais gostei também, que ela fala assim, ó: como você se atreve a nos chamar de pobres hoje, se foi você que nos tirou a terra? Como você se atreve a nos chamar de feios depois de ter violado nossas mulheres? Como você se atreve a nos chamar de preguiçosos, se foi com o nosso trabalho que construiu o seu mundo? Não somos pobres, fomos empobrecidos. Não somos feios, fomos embranquecidos. Não somos preguiçosos, fomos escravizados e tutelados. Como você se atreve? Os antepassados lutaram pela nossa história. Por isso buscamos reaver nossos nomes, a terra que nos foi roubada, a voz silenciada, o corpo ocultado, nossas belezas, nossos encantos, nossos povos, nossas vidas. Então, nunca mais se atreva a nos diminuir no seu espelho. Nossa retomada é ancestral. Um poema muito forte, né, que quando eu li pela primeira vez até tinha me arrepiado. E aí, como eu falei, ela vai alternando esses poemas com documentos históricos, reunindo a forma que os indígenas foram apagados, né, da sociedade, e a forma que agora eles estão buscando essa retomada. Eu não estou seguindo nenhuma ordem do que é melhor, o que é pior, nem nada do tipo, estou pegando aqui pelo tamanho mesmo. E agora, uma poesia muito diferente, que é poesia russa. Eu lembro quando eu quis pegar esse daqui, justamente por ser uma poesia russa. Eu nunca li poesia russa, já tinha lido alguns livros, romances russos, né, do Tolstói, Dostoiévski, mas poesia não. E principalmente uma poesia de uma voz feminina, né? Então a gente tem aqui a Ana Akhmatova. Esse livro, essa edição da LPM, não é bilíngue, mas também, se fosse, não faria diferença nenhuma para mim, porque eu não sei nada de russo. Mas eu gostei muito, porque a poesia dela tem um tom intimista, confessional, muitas questões relacionadas ao feminino, então vale a pena conhecer. A única dificuldade que eu tive assim foi entender algumas questões mais culturais, ou então algumas questões que fossem realmente íntimas da vida dela, que eu não ia ter como saber mesmo, mas no geral, assim, gostei muito do livro. Vou ler aqui um poema curtinho para vocês. Eu perguntei ao cuco quantos anos viveria. O topo do pinheiro estremeceu. O sol banhou a relva de dourado, mas som algum perturbou a clareira. Voltei então para casa. A brisa fresca acariciava a minha fronte escaldante. Tem outros maiorzinhos, mas eu li o pequeno para vocês verem mais ou menos como é a poética dela. No início tem uma introdução muito boa que ajuda a gente a se situar, e aqui atrás também tem uma explicação bem legal. E no final também tem essas notas que ajudam a gente a ir entendendo algumas metáforas que ela vai falando ao longo do texto. A próxima é poesia alemã, da Hannah Arendt, que a gente conhece a Hannah Arendt por ser uma filósofa, né? A gente conhece as teorias filosóficas dela, mas esse livro aqui é um livro de poemas dela. Eu tava doida para ler, porque tava muita gente me recomendando, porque tem umas temáticas existencialistas, e as pessoas sabem que eu gosto de ler com essas temáticas existencialistas. O legal dessa edição é que ela é bilíngue, então para quem sabe alemão, ou para quem tá estudando alemão, vale muito a pena.
E eu adoro quando a edição é assim, que vem a língua-fonte de um lado e a tradução do outro. Facilita muito o entendimento quando é assim. Eu leio aqui com vocês esse pequenininho que também tem matemática existencialista. Nem tem título, é assim, ó, sem título. Sou somente um pequeno ponto, menor que o risco preto, que se destaca no papel branco, no traçar de um quadrado. E quando quero crescer muito, começo a manchar tudo, com caneta, lápis e tinta, eu enfeitiço o mundo. Mas sou só um pequeno ponto, nem sequer acabado, que se destaca no papel branco de traçar um quadrado. Pequenininho e bonitinho, né? Mas assim, gente, tem outros maiores, tem poemas para todos os gostos aqui. Assim como naquela edição da LPM, a gente sabe que as edições da Relicário são muito boas também. Então tem um prefácio muito bom, um pós-fácil também, notas do editor, tudo que vai ajudar a gente a entender melhor essa leitura, a se aprofundar melhor nessa leitura. Eu gosto muito quando tem isso em livros de poesia, porque tem muita gente que tem dificuldade em ler, entender, interpretar poesia. Então, quando tem, às vezes, um prefácio que já te explica o contexto daquele poeta, ou já te explica a forma de escrever daquele poeta, prefácio ou um pós-fácio que seja, já te ajuda muito a entender aquela poesia. Agora, um dos meus favoritos, esse daqui é o meu queridinho, livro de poemas da poeta Wisława Szymborska, que é polonesa. Eu não sei se eu falo certo, gente. Eu vejo a pessoa falando assim, tá escrito Szymborska, mas a gente fala Szymborska. Disseram que é assim. Sabe o que é mais legal dessa edição? É que ela é bilíngue também. Só que esse é diferente daquele da Hannah Arendt. Da Hannah Arendt vinha o poema em alemão e o poema traduzido. E aqui vem todos os poemas traduzidos e no final vem os poemas em polonês. Então aqui, ó, poemas originais em polonês, vem na parte final, depois da gente já ter lido tudo em língua portuguesa. Assim como no alemão, assim como no russo, o polonês, para mim, não ia fazer diferença se não fosse uma edição bilíngue, porque eu não sei nada, absolutamente nada de polonês. Mas para quem conhece, é ótimo para poder dar uma olhada, ver como está a tradução e entender, talvez até interpretar melhor. Porque numa tradução, muita coisa se perde. E eu gosto muito de ler poesia pelo mundo, mas a gente sabe que tradução de poesia é uma questão que se perde muito. Porque eu estudei, pesquisei tradução de poesia na faculdade e eu sei que a gente tem muito mais perdas do que ganho. Porque tem toda uma questão de ritmo, às vezes questão de sonoridade, às vezes questão de rima, às vezes questões formais, até mesmo de métrica, que não tem como se resolver na tradução. Muitas vezes não tem solução, tem que modificar às vezes a palavra, tentando ao máximo não perder o sentido. Então aqui no polonês, o que vai ajudar a gente a entender melhor a poética da Wisława é também o prefácio escrito pela própria tradutora, a Regina Pisbinsin. Ela vai contando pra gente como é a escrita da Wisława, porque diz que ela mescla muito ditos populares ou frases populares com seus poemas. Então, como a gente também não conhece a cultura da Polônia, não conhece essas frases populares, acaba que a gente precisa aí dessa nota do tradutor para explicar isso pra gente, para quando a gente for ler, entender do que se trata. Então essa edição só vai ter mesmo prefácio, os poemas em português e os poemas em polonês. Tá difícil achar um poema curto porque ela tem uns poemas muito longos. Eu gosto muito do Ocaso do Século, mas ele também é grande. É difícil. Eu gosto desse A Vida na Hora, vou ler só um trecho. A vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça devo adivinhar já em cena. Despreparada para a honra de viver, mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação. Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província. Meus instintos são amadorismo. O pavor do palco, me explicando, é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e os reflexos, inacabada a contagem das estrelas. O caráter como casaco às presas abotoado. Eis os efeitos deploráveis desta urgência. Se eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez, mas já se avizinha a sexta com um roteiro que eu não conheço. Isso é justo, pergunto, com uma voz rouca, porque nem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias, não. De pé, em meio à cena, vejo como é sólida. Me impressiona a precisão de cada acessório. O palco giratório já opera há muito tempo. Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas. Não tenho dúvidas de que é uma estreia, e o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que fiz. Então eu gosto muito desse porque a vida é uma peça sem ensaio, né? Então, a gente não tem nem como se preparar antes,
uma quarta-feira antes para se preparar para a próxima quarta, porque já chega a quinta e logo já chega a sexta, tudo sem ensaio, e a gente tem que só simplesmente ir vivendo. Eu adoro a Wisława, tem outros livros dela também, e eu acho que muita gente vai se identificar. Ela ganhou o Nobel, né, de literatura, então vale a pena a leitura dela. E por fim a gente tem aqui a poesia completa da Maya Angelou, poesia dos Estados Unidos. E o que é mais bizarro aqui dessa edição gigantesca de poesia completa da Maya Angelou, é que ela não é bilíngue. E justamente a poesia polonesa que a gente não sabe falar, justamente o alemão que a gente não sabe falar, tem lá o original. E aqui quando chega na Maya Angelou, que é em inglês, não tem. Então esse aqui que eu fiquei triste por não ser uma edição bilíngue, porque aí eu realmente gostaria de ler a versão em inglês, e não tive como. Aqui a gente só tem realmente as traduções, ou seja, esse livro grossão aqui é só de traduções. Para mim, um outro problema muito sério dessa edição aqui, quando eu li, acho que tem até resenha aqui no canal, se eu não me engano, é que ele também não tem prefácio nem pós-fácio. Então isso dificulta a gente entender um pouco mais sobre a poética da Maya Angelou. A gente sabe que a Maya Angelou escreveu Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, e só quem já leu aquele livro vai saber do passado dela, do histórico dela de sofrimento, né, em questão de abusos sexuais e também em questão de racismo. É claro que lendo os poemas dela aqui, a gente vai se deparar com essas temáticas, a gente vai entender essas temáticas, mas só quem já conhece a poeta, já conhece a vida dela, vai entender melhor sobre isso. Então aqui ela vai trazer reflexões sobre a vida da mulher negra, uma mulher afro-americana, uma mulher negra nos Estados Unidos. É importante a gente ter esse contexto também. Mas assim, gente, é um livro que você se apaixona. Os poemas dela são incríveis. Eu li muito rápido, apesar de ser uma antologia, com a poesia completa dela, todos os poemas dela, eu li muito rápido. Quando ela traz questões de ancestralidade, tipo esse poema Nossas Avós, todo o meu passado corre para a derrota, e vai contando as histórias dos antepassados dela também, é muito, muito forte e muito bonito. Ela também faz homenagens ao Martin Luther King. E eu vou ler aqui para vocês um dos poemas que mais me marcou, que foi o Ainda Assim Eu Me Levanto. Ele tem pouco mais que uma página, mas vai valer a pena. Você pode me marcar na história, com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se estivesse poços de petróleos, bombeando na minha sala de estar. Assim como as luzes e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada? Com a cabeça curvada e os olhos baixos? Ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda assim, com o ar, eu vou me levantar. Minha sensibilidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto, trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Então, assim como o poema lá da Trudroa, né, é um poema que arrepia, né, que traz ancestralidade, que traz a beleza dela aceitar de onde ela veio, né. É um poema muito bonito e muito forte. Então, gente, olha só, não falta um motivo para vocês conhecerem, para vocês lerem as poéticas escritas por mulheres, ainda em 2025. Esses livros todos aqui não são livros caros, são livros muito em conta, então vale a pena para vocês conhecerem. Eu quero agora que vocês também me indiquem mais mulheres poetas aqui nos comentários, principalmente mulheres poetas latino-americanas, de língua espanhola, porque eu não tenho aqui na minha estante ainda poetas mulheres de língua espanhola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que deem mais chances para as mulheres poetas, não só em 2025, mas também nos próximos anos. Um beijo e até a próxima!